Lavandinhas, estou aqui me preparando para fazer minha aula e achei importante eu vim contar uma coisa, a ação de Deus na minha vida essa semana, que a ação de Deus na nossa vida a gente tem todo dia, né, gente? Desculpem, mas tem umas que a gente precisa testemunhar para as outras pessoas, para terem um olhar assim mais atento, né? Mais afinado para o quanto ele tem cuidado com a gente o tempo todo e às vezes a gente não percebe. Vou contar aqui a historinha do que aconteceu. Desde o fim de agosto, estava acontecendo uma programação de eu precisar viajar nessa última semana que passou para um evento, sabe? Um evento hospitalar. E a gente foi estudando, fui olhando aquilo, né? Resolvendo. Acabou que no fim das contas, eu não fui, né? Eu desisti da ida para esse evento. Até pensei, numa próxima vez ou algum outro tipo de evento, eu participo. Acho que é melhor, né? E foi uma ação, assim, completamente pensada mesmo. Não foi uma coisa de um dia vou no evento, no outro dia não vou no evento. Foram acontecendo situações em que não valeria a pena ir neste evento, embora fosse um evento muito grande. E o que aconteceu, gente? As aulas do meu interesse, que eu ia participar deste evento, aconteceu nessa quinta-feira, que foi dia 26 de setembro, sabe? E eu iria de carro, né? Ia, obviamente, dirigindo, voltar dirigindo, aquela coisa toda. Um dos pontos que eu repensei foi a questão de voltar dirigindo à noite, fora a temática, né? E quinta-feira, gente, no meu trabalho, eu tive uma dor muito grande de cistite. Nada mais é que uma infecção urinária, mas que dá uma dor muito forte, né? Tanto que na hora do meu almoço, cheguei linda, plena no meu trabalho. E aí, até chegar o momento da hora do almoço, eu já não estava conseguindo nem sentar, sabe? Então, assim, o almoço eu fiquei aquele negócio resolvendo, já fui ali, fiz exame, né? Que constou que realmente eu tava com infecção, que tinha hemácias na urina, aquela coisa toda, e eu ia precisar fazer urocultura, aquela coisa toda. Mas, gente, e se eu tivesse ido nesse evento? Então, para pensar em coisas que acontecem na nossa vida que parece assim uma bobagem, sabe? Porque Deus nos livra de problemas todos os dias. Ele nos dá livramento todos os dias. Às vezes a gente não valoriza tanto, por quê? Porque a gente nem chega a saber o que ia acontecer. A gente simplesmente imagina que a nossa vida tá acontecendo daquele jeito e era aquilo que tinha que acontecer. Mas na verdade ele já te livrou de muita coisa que você nem sonha, porque ele te protege até de saber. Às vezes um atraso que não depende de você, sabe? Por exemplo, você vai num posto de gasolina, a pessoa vai lavar o seu motor, olhar, conferir o seu motor e acontece um contratempo e demora, né? Às vezes fica chateado porque tá atrasando a viagem. Quando a gente tem esses contratempos, essas coisas que a gente acha que deu errado, erroneamente, a gente deve agradecer. A gente deve agradecer, gente, diante de todas as coisas que nos acontecem, não somente as que a gente considera boas, porque às vezes as coisas que a gente considera ruins
ou coisas que deram errado, às vezes elas têm um resultado melhor do que aquelas que você recebeu e considera boas, sabe? Então o Senhor sabia desde o primeiro momento que eu não teria condições nem de assistir às aulas, sabe? Eu não ia aproveitar o evento, como que eu ia vir embora? E outra coisa, mesmo que eu não tivesse dirigindo, eu não tinha condições, gente, porque eu tive febre, eu fiz repouso, sabe, de tanta dor. Eu tive tanta dor, cheguei com tanto mal-estar em casa que minha filha achou que eu tava brava com ela por alguma coisa. Olha só como que a gente fica. Então, como que eu ia participar de um evento a 260 quilômetros daqui? Entende? Então, eu soube desse livramento, eu soube dessa organização da minha vida pelas mãos de Deus. Peraí, Frida. Porque eu cheguei a ficar, né, mal. Mas tem situações que o Senhor nos livra e a gente nunca vai saber. Às vezes, quando você atrasa num posto de gasolina e você fica nervoso, às vezes o Senhor tá te livrando de um acidente, né? Porque se ele te atrasa, você não coincide de chegar num determinado ponto da sua viagem, de encontrar com outra coisa que não é para encontrar. Entende? Às vezes, se você atrasa por alguma ação que não seja assim da sua preguiça, né? Ação que você não tem controle, você evita de encontrar com alguma pessoa que ia te fazer algum mal. Então, gente, quantas histórias a gente vê, né? Eu já vi várias, vocês podem ver se elas existem no YouTube. Eu nunca cheguei a pesquisar, mas já ouvi várias de pessoa que perdeu. Já ouvi uma história, assim, desde criança, de uma pessoa que perdeu um avião porque foi comprar um chiclete e o avião caiu, sabe? Então, gente, vamos agradecer sobre todas as coisas, porque se você dá autonomia para Deus, Ele vai tomar conta, Ele vai agir na sua vida. A questão é que a gente tem que estar preparado e ciente de que nós vamos receber coisas que às vezes não vamos ficar felizes, mas que nos livraram de uma coisa que talvez até ceifasse a nossa vida. Então, gente, começa a prestar atenção nos detalhes. Não tô falando que tem que atrasar de preguiça, vou aumentar aqui a minha soneca do despertador. Comece a observar quando as coisas começam a dar muito errado, até para você parar de insistir naquilo. Pois como existe o livre-arbítrio, se você se esforça muito de um jeito de utilizar de meios não corretos para conseguir determinada coisa, você pode chegar a conseguir, mas não seria uma boa coisa, porque as coisas que vêm do alto, elas podem até ser difíceis, gente, mas elas fluem fácil, sabe? Você não precisa pensar em artimanhas para resolver, para receber, para acontecer. Elas simplesmente vão acontecendo na medida que você executa o seu papel, porque Deus vai fazer de tudo, menos a sua parte. Então, quando as coisas começarem a ficar muito estranhas, tá muito difícil, tá tendo que fazer coisas não convencionais para poder conseguir determinada coisa, deixa para lá, que o Senhor vai tomar conta. Às vezes é um livramento gigantesco que você não imagina. Então, não teima de querer para sua vida, viu? Isso daí, começa a observar o seu dia a dia, começa a observar as coisas. Deus está o tempo todo lá.